Fala, meus queridos, tudo bom? Bom dia! O vídeo de hoje é para responder uma pergunta: cobrar ou não cobrar visita técnica quando você for avaliar um ar-condicionado? Então, você quer saber qual é a minha opinião sobre isso? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades aí, beleza? Vamos para cima! Ontem um cliente entrou em contato aqui no nosso WhatsApp querendo uma manutenção no ar-condicionado dele. Segundo ele, o que estava acontecendo? Quando ele desligava no controle, a parte da condensadora não desligava, ficava ligado direto e só desligava quando desligava o disjuntor. Esse é um problema bem simples, bem comum, né? Todo mundo trabalha com ar-condicionado com um pouquinho mais de experiência, já pegou várias vezes. E aí o que acontece? Ele queria para ontem a manutenção. Eu fui bem sincero com o cliente, expliquei para ele que essa semana nossa agenda está lotada e que a gente só poderia na semana que vem. Ele deu uma pensada e depois ele falou: não, tudo bem, eu vou aguardar vocês, podemos marcar. E aí a gente explicou para ele que quando a gente vai avaliar um ar-condicionado, a gente cobra uma visita técnica. Hoje a nossa visita técnica é R$250. E como que funciona? A gente vai até o nosso cliente, avalia o ar-condicionado dele e passa o orçamento. Se ele aprovar o orçamento, ele não precisa pagar a visita técnica. E realmente a gente cobra o valor justo do serviço, eu não embuto o valor da visita, né? Porque muitas das vezes a gente consegue resolver na hora. Então a gente é bem sincero, bem justo em relação a isso. Só que o cliente, ele, no primeiro momento, ele não quis aceitar. Segundo ele, né, isso era muito perigoso para ele, que ele poderia achar o serviço caro ou não valer a pena para ele, e mesmo assim ele tem que pagar a visita técnica. E aí eu falei com ele, olha só, eu te entendo perfeitamente, tá? Mas do mesmo jeito que é perigoso para o senhor, o serviço ficar caro, se eu não quiser refazer, é perigoso para mim também. Porque eu vou mandar uma equipe na sua casa, eu vou gastar gasolina, eu poderia estar fazendo outro serviço, vou parar para fazer o seu. Então eu também vou levar um prejuízo se o senhor não quiser executar o serviço. Aí ele falou assim: não, mas tem muitos profissionais que fazem orçamento sem compromisso. Eu falei: sim, orçamento a gente faz sem compromisso. Agora, avaliar ar-condicionado com problema não é orçamento. Isso é um serviço técnico. Você tem que ter uma mão de obra especializada para você achar o defeito, consertar. Tudo isso tem um custo. Então, eu expliquei isso para o cliente. Depois de todos os argumentos que eu passei, ele entendeu. Ele entendeu e ele concordou com a minha sugestão, né? Então, o que eu queria falar para vocês? Às vezes a gente quer só cobrar a visita, mas também não sabe explicar para o cliente como que funciona, por que a gente está cobrando. E essa é a realidade, a gente tem que alinhar as expectativas, entendeu? Não adianta a gente querer cobrar valores sem dar a explicação. Mas por que eu acho a visita técnica importante? Gente, pensa comigo. Mesmo que você não trabalhe o mês todo, você tem um custo fixo na sua empresa. Você tem aluguel, você tem os seus funcionários, você tem o seu salário, água, luz, internet. E se você não fizer nenhum serviço, você tem que pagar esses custos da mesma forma. Então, se você pegar todo o seu custo e dividir pela quantidade de dias que você trabalha, você vai ver que você tem um custo por dia, um valor mínimo que você tem que fazer de faturamento para você pelo menos pagar seus custos. E quando você vai num cliente avaliar um ar-condicionado e não cobra visita técnica, esse custo sobra para você depois ter que competir com outro serviço, né? Então, se de 8 até as 10 você estava fazendo uma visita técnica e você não cobrou nada, de 10 para frente, meu irmão, você tem que correr para poder faturar muito mais, para poder compensar aquelas horas que você não faturou. Então, o dia da gente, o horário passa muito rápido. Então, a gente tem que pegar e tem que olhar para nossa meta do dia e correr atrás dela desde cedo, entendeu? Então, a justificativa para a gente cobrar a visita técnica é justamente isso. A gente tem um custo que a gente precisa levantar por dia para pagar o nosso custo fixo da empresa. Então, se a gente está tirando um tempo para ir na casa do cliente, a gente está gastando gasolina, está gastando mão de obra. Cara, às vezes você sai para trabalhar, leva uma multa. Pode acontecer várias coisas, fura o pneu do carro. Diversos imprevistos podem acontecer. Então, hoje eu trabalho dessa forma. Eu vou na casa do cliente, com mão de obra qualificada, com ferramental. Eu avalio o equipamento do cliente. Se ele aprovar o orçamento, ele não precisa pagar a visita técnica. Que aí isso faz tudo parte do serviço, né? Essa avaliação. Agora, se para ele não valer a pena, por exemplo, a peça ficou muito cara. Então tudo bem, eu não vou consertar o ar-condicionado, não vou mexer nele. Beleza, então o senhor vai pagar só minha visita técnica para eu, pelo menos receber o tempo que eu gastei. A gente não ganha nada. É só realmente pelo nosso custo. Então fica a dica aí. Cobre a visita técnica, isso é muito importante.
Porque se você não estiver cobrando, provavelmente você está perdendo muito dinheiro, deixando muito dinheiro na mesa. E lembre-se disso, quem está com o ar-condicionado parado não é você não, é o seu cliente. O problema do ar-condicionado com defeito é dele. Você não está precisando de um profissional? Então eu vou lá e vou resolver para o senhor. Mas tudo isso tem um custo, beleza? Então saiba conversar, saiba explicar para o cliente que o problema está no ar-condicionado dele. E nós somos a solução. Então ele tem que custear, ele tem que pagar, porque isso não é brincadeira, isso é uma empresa séria. Fechou? Então fica essa dica. Não sei se vocês concordam com isso. Deixe seus comentários aqui, quero ouvir a opinião de vocês. Vocês cobram visita técnica ou não cobram? E qual o valor que vocês estão praticando aí na cidade de vocês? Beleza? Então não esqueça de se inscrever aqui no canal. Cara, ativa as notificações. Está postando cerca de 2 vídeos por semana. Vai chegar os vídeos para vocês. Mas tem que estar inscrito no canal e tem que ativar as notificações, beleza? Tamo junto. Vamos pra cima. Valeu!